Olá, queridos irmãos, aqui Pastor Kleber mais uma vez. Estamos aqui para a gente poder juntos meditar na Palavra de Deus e poder aquecer o nosso coração. Bom, a mensagem de hoje está no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versículo 35 ao 41, diz assim a Palavra de Deus. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Bom, eu queria começar essa devocional contando uma história curiosa e um pouquinho vergonhosa. Quando eu era criança, eu sofria com muito medo. Tinha muito medo de dormir sozinho no escuro. Eu acho que você passou por isso também. E por um bom tempo, até uma idadezinha já avançada, talvez uns 7, 8 anos, eu dormia com a minha irmã. Olha que coisa, corria para a cama da minha irmã com medo. Então, a minha irmã, a Keila, ela era para mim uma presença tranquilizadora. Quando eu estava com ela, eu achava que nada mais poderia acontecer comigo. Bom, mas isso passou. Não tenho mais medo do escuro. Mas eu tenho outros medos. E eu tenho certeza que você também tem outros medos. E quando nós olhamos aqui para esse texto, nós vemos algo bastante interessante. Nós vemos que Jesus, ele estava pregando o Evangelho, caminhando com os seus discípulos, cumprindo o seu chamado, e então eles decidiram ir para outra margem, né? Naquele dia, ao anoitecer, disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Então eles deixam a multidão e eles então atravessam para o outro lado. Acontece então que eles são surpreendidos por um forte vendaval, e o texto ele dá a intenção para nós de que não era um simples vento, mas era um vendaval. O barco estava sendo assolado, e mesmo aqueles homens, discípulos de Jesus, e alguns deles homens experientes, homens do mar, eles ficaram realmente apavorados. Então é isso que o texto está dizendo para nós, né? Eles foram assolados por um grande vendaval e eles ficaram com muito medo. Mas aqui a gente tem essa cena curiosa, porque enquanto os discípulos estão com muito medo, Jesus está dormindo, Jesus está reclinado com a sua cabeça num travesseiro, dormindo tranquilamente. Então os discípulos correm até Jesus e o acordam, o sacodem e questionam a Jesus, né? Veja aí no versículo 38, Mestre, não te importas que morramos? Então Jesus simplesmente se levanta e repreende o vento e o mar. Ele simplesmente diz para os fenômenos da natureza, ele simplesmente diz: aquietem-se, aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Versículo 39. Então veja que interessante, no Evangelho de Marcos, o evangelista vai mostrando para nós que Jesus, de fato, ele é aquele que inaugurou o reino de Deus, e ele tem poder para curar, ele tem poder para expulsar os demônios, e ele tem poder inclusive sobre
a natureza, sobre o mar, sobre o vento. Então isso vai revelando algo a respeito de quem é esse Jesus. Ele realmente é muito poderoso. Com a sua palavra, ele simplesmente aquieta o vento e aquieta o mar. Mas então os discípulos são questionados por Jesus, e Jesus pergunta a eles: por que é que vocês estão com medo? Mas que pergunta curiosa. Ora, por que é que os discípulos estão com medo? Eles estão com medo porque o mundo está desabando, eles estão com medo porque a vida deles está em risco, eles correm risco iminente. Ora, é só olhar ao redor e ver que a situação não é favorável. Então a pergunta de Jesus parece uma pergunta sem sentido. Ora, Jesus, por que é que nós estamos com medo? Então, às vezes nós nos sentimos assim, né? Nós estamos realmente com medo. E a gente tem a sensação de que Deus talvez não esteja tão consciente do que está acontecendo conosco. Ora, Jesus, nós estamos com medo porque nós estamos vivendo uma calamidade, nós estamos com medo porque a economia vai ser afetada, nós estamos com medo porque eu não sei como eu vou pagar a minha conta. Então, às vezes nós somos questionados pela palavra de Deus, mas parece que Deus não está vendo a situação difícil que a gente está passando. Mas é óbvio que Deus está vendo. Essa é a nossa sensação, era a sensação dos discípulos, tá? De questionar a Jesus. Então, eu queria dizer para você algo para acalmar o seu coração. Nós usamos essa frase muito nesse contexto, né? Acalma o coração. E de fato é isso que Jesus quer que façamos, porque, veja, ele simplesmente disse à natureza: aquiete-se, aquiete-se, o vento aquietou-se, o mar aquietou-se. Então, a grande questão aqui colocada para nós nesse texto é que Jesus está tranquilo porque ele tem grande consciência de quem ele é. Agora a questão é, será que os discípulos têm consciência de quem Jesus é? Veja como termina o texto no versículo 41. Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ora, ele é Deus. Então Jesus, sendo Deus, estava tranquilo ali, porque ele tinha o controle de toda a situação, mas os seus discípulos estavam apavorados e o coração dos discípulos estavam inquietos. A questão então é que quando nós temos consciência verdadeira de quem Jesus é, e ele é Deus e ele é poderoso, então ele também irá acalmar o meu e o seu coração. Jesus é poderoso para acalmar o vento e acalmar o mar. A questão é, você irá acalmar o seu coração tendo consciência de quem Jesus é? Então, eu queria que você pensasse a respeito disso. O nosso Jesus é poderoso, o nosso Jesus está conosco, o nosso Jesus tem poder sobre todas as coisas e ele realmente quer acalmar o meu e o seu coração. Ele realmente quer que a gente desfrute da sua paz e da sua segurança, mesmo em meio às tempestades da vida. Jesus é para nós uma presença tranquilizadora. Assim como a minha irmã era para mim uma presença tranquilizadora quando eu era criança, diante das dificuldades da vida, eu tenho que entender que Jesus é aquela presença tranquilizadora, aquele que é capaz de acalmar o meu e o seu coração. Então coloque a sua vida diante de Jesus, entregue a Ele os seus medos, as suas preocupações, confie. Ele realmente é poderoso para cuidar de mim e de você. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Continue entregando a sua vida aos pés de Jesus. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família.